Pessoal, bom dia para todo mundo. Nós vamos aqui hoje fazer essa última aula conclusiva do nosso curso. Eu fiz várias enquetes, né, para a gente tentar ter um quórum bem legal aí para a nossa última aula, mas assim, eu sei que é muito difícil, né, tipo assim, as pessoas, cada um tem seus compromissos, é muita coisa que acontece. Mas, assim, eu fui adiando, ver se a gente conseguia um quóruzinho maior para a gente poder, pelo menos, ter essa última aula com mais pessoas, mas realmente é um desafio muito grande. A escola funciona muito bem por ela estar gravada, né? Porque se fosse aulas presenciais, apenas presenciais, eu acho que muita gente ficaria prejudicada, né? Nesse aspecto. Mas nós estamos aqui para a nossa última e conclusiva aula do curso, só com uma notícia boa, pessoal. Eu estou começando semana que vem uma nova turma, né? Então, assim, vocês que são dessa turma, vocês estão extremamente seriam bem-vindos na próxima turma. Vocês querem dar uma reciclada na matéria, né? Assim, seria uma alegria receber vocês na próxima turma aí. E a gente, hoje, o meu objetivo com essa aula será, assim, a finalização, a conclusão, né, de todo a nossa trajetória, né? E eu queria começar com vocês pedindo aos que estão aqui presentes, até porque vocês estão aqui, mas vocês já estão aqui representando a turma, o resto da turma que não está aqui presente agora, né? Algumas pessoas podem ir entrando aí, mas eu gostaria que, em nome da turma, vocês falassem algumas coisas, assim, a opinião de vocês e a ideia que vocês tiveram geral do curso. Isso vai ficar gravado para que os demais alunos eles possam ir escutando assim que eles tiverem acesso a esse conteúdo aqui que nós estamos gravando agora. Então eu gostaria de estar provocando vocês, assim, se cada um que está aqui presente agora pudesse falar um pouco sobre duas perguntas que eu quero fazer para vocês. Uma, eu gostaria que vocês fizessem individualmente agora, cada um pequeno resumo do que você entendeu da escola, o que você absorveu, o que você entendeu, e já emendar numa pergunta para mim, qual foi a maior dúvida que você ficou. Eu vou anotar essas dúvidas e vou tentar responder todas essas dúvidas hoje aqui nessa aula conclusiva. Então eu quero começar um por um aqui, aí, não sei quem quiser começar, mas a ideia seria que você falasse um pequeno resumo, né, do seu coração mesmo, assim, daquilo que você aprendeu, daquilo que você absorveu, né, e depois você fizesse a pergunta: Cacá, eu não entendi isso ficou difícil para o meu entendimento, eu não consegui compreender esse ponto aqui. E aí a partir daí eu vou trabalhar essas perguntas e nós vamos fazer um debate aqui conclusivo sobre a aula. Quem quer começar? Eu posso começar aqui, então aí a gente vai seguindo cada um vai falando uma coisa, mas eu acho que, assim, até uma coisa, da minha opinião, muito interessante. Só um minuto, o Alessandro Doró. Feche o seu áudio pra gente. Feche o seu áudio pra gente. Eu vou fechar o meu também para escutar o Sérgio, para não... Deixa eu fechar meu áudio aqui. Boa. Aí vou falar aqui um resumo, assim, do que eu acho do que eu acho que a escola é. Você falou também na última aula agora, que é, cara, e é por isso que eu também fiquei falando muito para você para fazer a escola, para a gente botar aquela rotina, que é
é a maior aventura e acho que é a coisa mais importante da vida de qualquer ser humano. Assim, foi isso que eu tive consciência fazendo a Escola das Estações, que não tem coisa mais importante para ninguém do que estar tá olhando para esse lado, do que estar tá olhando para a caminhada, do que estar tá olhando para o propósito de Deus para a vida de cada um. E com a Escola das Estações eu consegui literalmente entender tudo, né? O evangelho todo, o homem todo, por que eu existo, para onde que eu estou indo, de onde que eu vim, para onde Deus está querendo levar a gente, qual que é o caminho de fato, né? Quando Jesus fala que ele é o caminho, e as pessoas às vezes entendem, ah, beleza, é ele, mas não, ele tem um caminho mesmo. Olha aqui, ó, olha tudo que ele fez com os discípulos, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, com Moisés, com Abraão, com Elias, com Jacó, todos passaram pelo mesmo processo e Deus vem nos chamando para viver o mesmo processo. E a Escola das Estações, ela consegue literalmente pegar e te mostrar todo esse caminho e falar que, olha só, tá aqui. Se você quiser pegar a sua cruz e seguir, você pega e segue. Se você não quiser, a escolha já é sua. É como se você passar, eu sinto que a Escola das Estações, ela passa o bastão para a pessoa, no sentido de literalmente mastigar o caminho inteiro de Jesus, porque ele não é tão simples de entender, não é, né, acho que nem todo mundo, às vezes mesmo fazendo a Escola das Estações, fica às vezes até um pouco confuso, mas quando você entende as estações, quando você entende o evangelho todo e o que Deus está querendo fazer hoje no mundo e que você pode fazer parte disso, a Escola das Estações, para mim, ela inverte a lógica. Agora você que tem que querer ou não. Antes você não sabia, agora você sabe, você vai ter que escolher, vai pegar a cruz ou não vai pegar? Ou então você vai só até o meio do caminho, você já tem consciência disso. Então, eu acho que a Escola das Estações foi a maior porta da minha vida espiritual, foi o maior ensinamento e na minha opinião, eu nunca vou parar de fazer, eu nunca vou parar de estudar ela, porque eu quero ir até o final, eu quero ir até o fim, eu quero que todo mundo também queira ir até o final, junto. Então, eu creio que seja isso, assim, um resumo do que eu acho que a escola é. Acho que é o ensinamento mais importante da vida de qualquer ser humano que existe, né? Porque Jesus é o criador de tudo, de todos, e ele tem um propósito para todo mundo. E a escola, literalmente, nos ajuda firmemente a chegar nesse propósito e entender ele. Então, eu acho que seja isso. Eu não tenho nenhuma dúvida específica, assim, se eu lembrar, eu te falo, mas eu creio que é isso, velho. Um obrigado, um agradecimento também por toda a sua dedicação, por pelos seus anos estudados aí, porque se não fosse essa sua cabeça aí, tudo que você aprendeu, acho que dificilmente a gente aprenderia com tanta profundidade e entenderia também o propósito e a palavra de Deus com tanta profundidade. Mas acho que é isso da minha parte. Top, Sérgio, legal demais. Já anotei algumas coisas aqui. Obrigado aí pelas palavras. Fico muito feliz mesmo por escutar e saber que a escola ela proporcionou para você esse esclarecimento, Sérgio. Eu fico muito feliz mesmo. Você sabe que eu fico muito feliz mesmo com isso. Tamo junto. Vamos que vamos. Bora. Vamos embora, velho. Pessoal, quem que é o próximo? Quer falar? Eu posso falar. Vai, Carla, você. Bom dia a todo mundo. Eu tenho, minha maior dificuldade é de falar em público, né? Porque, e assim, eu percebi que isso era uma coisa ruim, né? Que me gera muito medo de falar em público, mas ao mesmo tempo, estudando, eu entendi por que eu tenho medo de falar em público. Porque o Cacá já me assustou de cara, assim, faz um resumo rápido, né? O meu pensamento, ele é divergente, né? Então, eu tenho muita dificuldade, porque eu vou arborizando, então, mas eu tenho tratado disso, tenho cuidado disso, né? E então, o meu desafio agora é fazer um resumo de tanta coisa, de tanto conteúdo que eu adquiri, né? Um volume imenso, complexo, né? Que eu me aprofundei demais, então, assim, Cacá falar assim, faz um resumo rápido, né? Nesse pouco tempo, imensa, porque, assim, cada tema, né, que você abordou, Cacá, eu me aprofundei muito, sabe? Então, hoje eu sinto, assim, que eu estou com um volume muito grande de conhecimento, né?
E tentando fazer um resumo aqui, né, para que todos possam participar, primeiro eu queria agradecer a gente, né, poder ter a possibilidade de participar da próxima turma, né? Eu acho ótimo, né, poder participar. Eu fiz uma revisão. Quando você faz uma revisão, né, de tudo que você ensinou, a gente começa a perceber assim, que você passa a ter uma compreensão melhor, né? Porque vai avançando, né, o ecossistema, e quando você volta, você entende melhor o que você ensinou lá no começo, né? No começo, quando você começa a introduzir o conteúdo, assim, a dificuldade da compreensão, né? Então, quando a gente fecha esse ciclo, você entende todo o processo, por ser esse só um pouquinho, por ser esse ecossistema, né? Então, o que eu entendi que foi muito interessante, porque eu comentei com o Cacá que enquanto eu estava estudando, eu estou estudando muito profundamente a escola das estações e também estudando as estratégias com evidências científicas. Então, foi ótimo porque eu fiquei aplicando para poder realmente adquirir o conhecimento usando as evidências de estratégias, as estratégias com evidências científicas de como a gente aprende, né? Então, para mim foi muito bom, porque eu fui aplicando no outro. Então, assim, resumindo, né? O que foi, para mim, muito interessante, entendendo também que não tem como eu não fazer isso. Fazer uma interpretação como técnica de basquete e uma especialista em neurociência que estuda o cérebro. Então, o tempo inteiro eu fiquei associando as coisas, né? Então, assim, o resumo que eu faço é que é, nós vivemos numa sociedade de forma alienada, né? Então, quando eu peguei o que o Cacá trouxe, né, e que não tem dúvida que ele foi abençoado por Deus, que ele foi orientado, que ele está o tempo inteiro, né, até para trazer isso para a gente, como a gente vive alienado numa sociedade, numa cultura, como no Egito mesmo. Então, a gente não percebe, a gente fala, nós, né, os hebreus escravos, estavam ali condicionados, acomodados com a situação, né, oprimidos, e na verdade a gente vive isso na nossa sociedade, até que a gente tem, né, alguém que fala assim, ó, você pode sair desse lugar. Então, quando a gente avalia a cultura que a gente vive, né, a gente está simplesmente escravo dessa cultura como o povo viveu a vida inteira, né? Até que alguém fala assim, ó, você pode sair desse lugar. Presta atenção no que você está vivendo. Você está escravo. Você está vivendo uma cultura que você nem está percebendo como ela está te oprimindo e você está reproduzindo, você está seguindo essa cultura, né? Então, assim, a compreensão que eu tenho hoje, assim, está muito claro para mim, assim, a vocação, né, o meu propósito, porque eu tive uma escola, né, e eu acho que a educação serve muito para isso, né. Eu vejo, quando o Cacá trouxe Maquiavel, Thomas Robson, né, e percebendo Sócrates, Aristóteles, né, como eles questionaram o governo que estava, ele estava questionando a cultura, né. Então, a educação faz isso, faz as pessoas pensarem como Sócrates, vão pensar, reflete sobre o que você está vivendo. Então, assim, abriu meus olhos, sabe, Cacá, assim, de perceber que eu estava vivendo uma cultura né, quando eu estava estudando sobre Nirod, né, quando a gente pensar que ele foi o avô dele era o Caim, né? Então, ele foi o primeiro homem de poder, né? E como surgiu essa cultura, e a gente vive nessa cultura, tem que sim estar prestando atenção, né? São muitas distrações, distratores que nos conduz dentro dessa cultura. Então, o que eu percebi? Que Deus, ele, ele criou um cérebro para a gente poder ter a possibilidade de viver um Abel, de viver essa cultura, seguir essa linhagem, e que a gente precisa, pensando enquanto técnica de basquete, quando você prepara uma equipe, você tem uma vocação, né, de cada um é um armador, o outro é o ala, o pivô, né, e Deus, esse técnico que vai ver a vocação de cada um, e uma definição de tática que sempre
foi muito forte para mim enquanto treinadora, né? Primeiro você decide o que você vai fazer, né? Depois que é a tática. Mas antes da tática vem estratégia, né? Então, suprimir o interesse próprio em prol do interesse coletivo, né? De um movimento para você entrar no território do adversário, né? E o nosso propósito é ganhar o jogo, né? A gente tem um objetivo e a gente precisa trabalhar os fundamentos, que é a técnica, né? Para saber como fazer, porque não adianta você saber taticamente, né? E essa estratégia, a diferença da estratégia, a definição de estratégia, a arte da guerra, né? Como que você vai agora, e a diferença da estratégia para a tática é o campo real, né? Onde você vai viver, onde você vai ter que definir se você vai arremessar, se vai passar ou você vai infiltrar, mas você precisa ter os fundamentos, e os fundamentos, os movimentos fundamentais, eles precisam estar no estágio maduro para você conseguir atingir o modelo ideal de um movimento, que é a técnica. Então, como que Deus vai nos preparando, né, nas estações, na escola dele, né, nos preparando para saber funcionar individualmente, né, mas também coletivamente. Então, quando você pega o movimento catolicismo, onde você faz esse movimento do corpo para movimentar o corpo, onde tem o leão que está entrando no território, né, a estratégia a visão da águia, o homem que tem a estratégia, o boi que está na defesa. Então, você faz o avanço de uma cultura, né? E você está fazendo parte daquilo. Então, para mim, hoje é claro que eu estou fazendo parte dessa cultura que está movimentando, né? É um corpo que está movimentando para que essa cultura ela chegue, que é o reino, né? Eu falei, que coisa fantástica você pensar que você está fazendo parte disso. Então, hoje eu não estou mais alienada, né? Vivendo, reproduzindo uma cultura, né? Uma cultura que eu estava escrava, como no Egito mesmo, né? Entendendo o propósito de Deus, fazendo esse movimento do corpo para que Deus possa alcançar tudo e todos, né? Então, assim, para mim foi fantástico, porque por incrível que pareça, quantos anos que eu estou lendo a Bíblia e estou me empenhando para isso, mas hoje eu brinco assim, na educação à distância, a gente precisa entrar dentro da sala de aula, ela vai onde você estiver, você precisa estar conectado com Deus, né? Para você ir passando pelo esse processo de aprender individualmente, mas como você trabalha coletivamente. Então, hoje eu estou enxergando em tudo que eu faço, né? Desde o nosso, no nosso projeto da padaria, agora a gente, né, com o projeto da escola dentro da igreja, né? Então eu fico muito atenta em aplicar tudo que eu estou aprendendo, entendendo, é o movimento de Cristo, é a cultura, o que ele quer que avance, né? Porque tem duas culturas avançando, é como se fosse dois times, né? Mas as armas de Deus é o amor, o servir, o transformar, isso funcionando coletivamente. Então isso hoje me deixa numa posição assim de muito alerta, assim, de atento, olha, eu estou trabalhando coletivamente, eu faço parte desse corpo, com minha vocação, presta atenção, porque Deus está te usando para avançar, né? E como que Deus usou os profetas para trazer esse conhecimento mesmo, para a gente entrar na sala de aula e prestar atenção. Então, só para finalizar, porque é difícil você resumir, assim, o volume, né? Eu até brinquei com a Carla, foram 3 cadernos aqui, foram preenchidos, né, de tanto volume, então você resumir em pouco tempo tanta coisa, mas eu queria, assim, só deixar essa contribuição de que a gente precisa aplicar mesmo, né? Como o Serginho falou, assim, aplicar na nossa vida em tudo que a gente está fazendo. Então, eu estou muito atenta. Eu fui no Campo do América outro dia, né, um convite que nós tivemos, aí a gente ficou no camarote, ficou imundo, assim, as pessoas comeram tudo. Aí eu falei, quando eu terminei, eu peguei todo o lixo. E eu falei assim, porque a gente precisa resgatar tudo, né? Porque Deus quer que a gente resgate aquilo que é o propósito dele. Então eu falei, a gente não pode deixar lixo. A gente tem que resgatar esse lixo porque a gente precisa cuidar dessa terra, né? Que é o que ele criou para a gente um ambiente, né? E nos preparou.
e esse tempo que ele está preparando. Então, as premissas da Márcia, a gente tem trabalhado muito essa ideia desse ambiente favorável, você está atento a tudo, tá? Então, assim, como o Serginho, assim, super agradecer, né? Para mim é claro como Deus tem te usado, né? E a ideia de alcançar, nós somos multiplicadores, viu, Cacá? Né? Todas essas pessoas que estão participando aqui, elas, com certeza, elas saíram completamente diferente desse processo, né? E para último, prometo, eu vou finalizar agora, né? Entendendo que a gente tem que estar muito atento, né? Quando eu pego a semeadura, quando você fala, você tem que preparar essa terra, né? Preparar essa terra, porque tem a semente, a gente precisa preparar essa terra. E eu vejo na semeadura, quando Deus fala assim, eu fiz um estudo bem profundo dessa parte desse texto que ele fala da semeadura, e fazendo um paralelo em relação ao funcionamento do cérebro, né? Onde a gente tem que pensar, a gente tem que estar atento o tempo inteiro, né? Quando a semente ela cai primeiro, toda a informação na memória sensorial. Significa, nós temos 2.000 estímulos que nos bombardeia o tempo inteiro. Então, a gente está muito atento para os distratores, porque de repente você está tendo um comportamento porque você está distraindo. Isso é a memória sensorial. Essa memória sensorial, ela codifica todos os estímulos que entram, porque ela protege a sua capacidade de pensar. É como se fosse viés cognitivos, atalhos, né? Então, o que ela faz? Ela busca da nossa memória, antes da nossa consciência. Então, a gente precisa encher mesmo de conhecimento. A Escola da Estação, ela me deu uma série de conhecimento, porque eu sei agora, na hora de codificar os estímulos que estão entrando na minha memória sensorial, ela vai primeiro buscar o que eu tenho de memória. Porque é muito perigoso isso, né? Porque às vezes você faz algumas coisas de impulsivo. Eu estava jogando beach tênis, a pessoa xingou a companheira, ela falou, Carla, por que eu xinguei? Né? Porque você, antes da sua consciência, eu não queria xingar, eu não queria fazer isso, mas a gente precisa encher nossa memória de longo prazo, de conhecimento, para que a nossa codificação na memória sensorial busque informações para o nosso comportamento consciente, né? Não fazer determinadas coisas que a gente não quer. Então, isso foi muito interessante. Então, isso que eu tenho feito, assim, sabe? De prestar atenção mesmo nos detalhes, cada coisa que eu estou fazendo, né? E porque a gente precisa ser preparado, mas porque a gente vai trabalhar coletivamente, numa luta, numa batalha, né? A gente usa o amor, o servir, mas tem uma outra cultura que está tentando avançar com armas mesmo. Então, é isso, Cacá. Carla, nossa, sensacional. Eu acho incrível como a Carla ela pegou todo esse conhecimento da escola e a gente vem conversando ao longo desses meses para cá. E para mim foi muito incrível o impacto da escola na vida da Carla, como ela aplicou, como ela absorveu e como de fato cooperou para que ela se sentisse dentro da agenda mesmo, né? A ativação, as informações, o conteúdo produziu de fato um ecossistema para, para facilitar e para nos integrar essa agenda, né? Eu senti participante do que Deus está fazendo. Então, assim, cara, eu te agradeço por ter absorvido tanto conteúdo. Vai ser uma das professoras da Escola da Estação, vai falar um pouquinho para os outros alunos também, né, Sérgio? A Carla vai ter que dar umas aulas lá para a próxima turma lá. Vai. Vou preparar aí, meu cara. Eu, na verdade, assim, estou à disposição, né, para contribuir, mas, assim, eu vejo tanto que eu tenho que aprender ainda, né, mas o que eu puder contribuir, né, e, Cacá, como eu falei com você, quando eu falei assim, grava outra vez essas aulas, né, porque o que você tem de conhecimento é muito rico, e nós, né, todos aqui alunos, né, nós estamos, assim, multiplicando, duplicando, é como se a gente está avançando, né, mas o tanto que é importante você, né, eu assim, tenho vontade de falar assim para as pessoas, olha, fazem, né, vocês estão tendo oportunidade, até brinquei com o Cacá, assim, que eu peguei uma pessoa que está trabalhando de forma muito superficial, R$ 30.000, mostrei para o Cacá, né, Cacá, o curso dele, R$ 30.000 o curso dele, né, de um ano, não tem assim,
completamente, ele está muito bem intencionado, mas é muito superficial, a profundidade que o cara tem de conhecimento, sabe, né? Eu acho que as pessoas não podiam perder essa oportunidade. Estou à disposição mesmo para poder compartilhar, né, o tanto que isso foi importante para mim. Teve alguma dúvida, alguma pergunta que quer deixar no final aqui, alguma coisa para a gente poder debater no final? O Cacá, em todas, vai ser bom que você, eu falei que bom que você abriu para a gente repetir, para a gente entrar outra vez, né? Porque assim, eu não tenho muitas dúvidas. E é lógico assim, eu gostaria durante o curso, né, também de estar contribuindo, porque a pergunta é muito, ela, assim, né? Tudo começa com a hipótese, com a pergunta, com, né, com a dúvida. E por incrível que pareça, o cérebro, ele a lacuna, a dúvida, ela é fundamental para o processo de aprendizagem, tá? Então, eu gostaria, assim, né, se você deu para a gente essa abertura, essa possibilidade da gente participar, né, de ir, porque eu tenho muitas questões, assim, né, você está... Eu tenho uma pergunta que você me fez esses dias, eu acho que é bem legal a gente trabalhar ela no final, acho que ela tem muito a ver com essa conclusão. Você lembra que você me fez uma pergunta sobre a fase do descer, né? Lembra dessa pergunta? Lembro. É porque, assim, o que acontece? A gente está nesse processo, eu vejo que eu estou numa série na escola, né? Para mim, assim, eu estou nas premissas, mas eu estou, assim, passando o processo de esvaziar dessa cultura que tá, né? Que eu estou vivendo ela a vida inteira. E na cultura de Deus, assim, eu estou ainda trabalhando as premissas da massa. E quando você está lá no Sucote, na tabernacular, e que você está, já chegou o Pentecostes, você está lá em cima, e você está descendo, né, para entrar nas esferas das influências, né, nas áreas de influência, eu vejo muito assim, na educação, como que eu posso, né, atuar na educação, que é a minha vocação. Mas, assim, a minha dúvida, se eu ainda estou lá naquela série, né, iniciais ainda, né, como eu posso estar atuando nessas esferas de influência na minha vocação, Perfeito. que é a educação? Lembrei. Perfeita, ótima pergunta. Deixa eu elaborá-la aqui. A pergunta seria: eu só vou atuar na minha área de influência depois que passar por Pentecostes. Tá, eu já peguei a pergunta aqui, Carla, vou trabalhar essa pergunta. Gente, para quem fez a escola toda, essa pergunta da Carla é muito interessante, muito interessante mesmo. É uma das coisas, assim, inclusive é o grande drama da teologia nessa área. Poucas pessoas conhecem meu pensamento, sabe? Tipo assim, poucas pessoas conhecem o que eu produzi. A escola não, a escola das estações, a teologia das estações, ela não ganhou escala, né? Ela ainda está num grupo de conhecimento micro ainda. Mas existe um problema, mas eu estudei os outros pensamentos. Todos os outros pensamentos eu estudei para poder fazer as críticas e até chegar aonde a gente chegou. E essa pergunta que a Carla fez é uma das perguntas mais importantes, porque é exatamente aonde está o grande conflito dos teólogos hoje. Eles não conseguem. A teologia reformada arruma bagunça nessa área aí. A teologia do domínio, ele dá uma resposta, traz uma resposta muito superficial e extremamente desconectada da essência do reino. Mas eu vou tentar responder para você, Carla. Eu acho que tem muito a ver com essa conclusão do curso, essa pergunta sua. Está anotado aqui e já eu volto para a gente poder responder. Quem é o próximo aí que vai poder falar um pouquinho para a gente? Depois eu vou falar. Pode falar, Davi. Não, pode ficar à vontade. Matheus ou Davi, quem vai ser? Tira para o ímpar aí. Pode, Davi. Pode falar aí.
Tá, deixa eu ir aqui que eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final, que eu tenho que pegar serviço daqui a pouco, deixa eu me adiantar aqui, qualquer coisa depois eu Saudade de quero você, continuar. Matheusão. Saudade de você, viu? Idem, igualmente, muita saudade de vocês aí. Todo Poxa, momento que eu cara. tive com vocês aí foi muito especial. Eu tô com uma esposa grávida aqui, né? A gente teve alguns percalços aí Sim. no processo aí, mas estamos bem, graças a Deus. Já está de 5 meses de gravidez, uma menina, Maria Eduarda. Maravilha. Olha que Vai nascer em legal. dezembro, graças a Deus. Agora as Nossa, coisas já que começaram a tomar uma Parabéns. certa normalidade, obrigado. ó, nós estamos orando por Mas, vocês. Parabéns. amém. Voltar lá para a igreja lá, tá fazendo muita falta. Não, e vocês também têm feito muita falta pra gente também, é muito, muito precioso, foi um lugar que a gente foi muito bem acolhido e que a gente sentiu realmente ali a presença de Deus e a seriedade ali de todo o processo, né, e de tudo que é feito, é muito importante. Falando um pouquinho do Legal. curso, pretendo ser um pouco breve, eu indiquei 3 pontos aqui que eu achei muito importantes. Pegando um pouco do que o Sérgio falou, que é a questão da responsabilidade pessoal, né? Então, ele mostra muito a minha responsabilidade como corpo, o que eu preciso fazer ali, né, para que o reino de Deus cresça, para que a vontade de Deus se estabeleça e não a minha vontade, né? Hoje a gente ouve muito da nossa vontade, do nosso querer, dos nossos sonhos, mas eles precisam estar muito bem costurados, né, embrenhados, emaranhados com a vontade de Deus, que aí o que é muito falado, né, que a vontade de Deus seja a nossa vontade, né, então que os sonhos de Deus para nós se concretize, mas que a gente abdique um pouco dos nossos sonhos pessoais, para que os sonhos de Deus entrem na nossa vida e eles sim passam a ser e fazer parte dos nossos planos, né, que nossos planos sejam voltados para o que Deus quer da nossa vida como um todo, né? E a Escola das Estações me mostrou muito esse processo de maturidade orgânico, né? Que é um processo assim, sem pular etapas. Para você chegar para um próximo nível, você precisa estar com aquela primeira estação bem concluída, bem absorvida com você, aquele processo todo ali bem completo, porque senão se você for para a próxima, não tem nem como ir, né? Mas se você ao avançar para uma próxima etapa, você precisa estar maduro ali naquela primeira etapa, porque senão você vai ter conflitos, você vai ter problemas e que vai representar que você não avançou naquela etapa, né? Na sua mente você está avançando ali, mas realmente você não avançou. E sem pressa, né? Um processo ali que respeita a etapa de cada um, respeita o processo de cada um. Talvez um passou de uma estação para outra em dias e meses, outros talvez vão demorar alguns anos. E é normal isso acontecer, é o processo de cada um, e Deus respeita isso, e a gente precisa entender esse processo, né? E essa questão da pressa também, porque hoje a gente vê, não, tá faltando alguém nessa esfera aqui, vem cá e atua aqui. Mas assim, às vezes você não tá pronto para aquele negócio e te tacam ali e vai, mas não vai, entendeu? Então, quando é um processo orgânico, quando é um processo que respeita as etapas, respeita os processos, ele flui naturalmente, não é algo imposto, é algo natural e evolui da melhor forma possível, né? E, de uma forma geral, né, mostra, né, a evolução pessoal, a gente precisa a cada dia, né, estar evoluindo mais, e não apenas para um sucesso próprio, né, mas sim para uma evolução coletiva e o sucesso do reino, né, que é o resultado final disso tudo aí é o crescimento do reino, não o crescimento pessoal. Claro que, consequentemente, vai vir um crescimento pessoal, mas isso não é o fim, né? Não é o resultado que a gente. O objetivo final não é apenas do pessoal, é o coletivo e, consequentemente, o crescimento pessoal. Então, assim, de uma forma geral, seria isso. Com relação a dúvidas, acho que conseguiu esclarecer bastante todo o processo, né? Como a Carla falou, a oportunidade de continuar fazendo na escola aí e rever os outros processos vão gerando outras dúvidas e talvez vão ser solucionadas ali no processo, né? Mas no geral seria isso. Então tô bem feliz, bem satisfeito e grato, né, por ter essa oportunidade, né? É um curso assim que vale ali uma monografia, uma tese em cima dele aí para que ele seja mais amplamente divulgado aí, porque realmente é muito interessante. E eu agradeço aí mais uma vez. Valeu demais, Matheusão. Obrigado, cara. Valeu demais. Vamos que vamos continuar. Inclusive, eu estava conversando com o Sérgio, nosso diretor aí da escola. A gente está com umas ideias também de
além de vocês participarem da próxima turma e estar junto e estar dando continuidade, reciclando, porque realmente é um processo muito orgânico, também de a gente começar a ter também um grupo de estudo também da Escola das Estações, um tipo de ambiente digital que nem nós estamos aqui agora, para a gente pegar os principais pontos da escola e a gente poder fazer esse aprofundamento. Eu não sou um erudito, né? Eu não tenho essa característica e eu tenho muita dificuldade em escrever, e acho que um dos motivos pelo qual a escola não ganhou escala, né? Eu tenho dificuldade por isso que eu gravei a escola, acho que eu tenho muito conteúdo na minha cabeça e muitas das coisas que eu produzo, ela vem através da prática, é muito pontual o conteúdo, né? Tipo assim, ele tem muito a ver com a experiência, com o desenvolvimento, com a escuta, com as leituras. E acho que o que falta para a gente, uma coisa que eu sinto muita falta, é um grupo de estudo mesmo avançado, para a gente poder ir, por exemplo, eu tô há muito tempo tentando escrever a Bíblia das Estações. Gente, a Bíblia das Estações é uma coisa sensacional. Se vocês pararem para poder analisar o que seria uma Bíblia das Estações, ela daria para a gente, talvez, todas essas Bíblias de estudo, elas têm como é que chama, na lateral da Bíblia, tem um nome, nas margens ali, né, do livro, né, da Bíblia, vai ter ali o comentário do Russell Shedd, o comentário do Genebra ali, do Calvino, a Bíblia metodista, os comentários de John Wesley, a Bíblia das Estações, rodapé, obrigado. A Bíblia das Estações, ela vai ter rodapé? Vai. Mas a ideia da Bíblia das Estações é criar uma Bíblia com a estrutura, uma hermenêutica organizada, né, colocando os principais personagens bíblicos dentro dessa linha do tempo das suas vidas, das suas gerações, dentro das estações. E as pessoas poderem ler a Bíblia e perceber que Abraão está na primeira estação, depois ele está na segunda estação. A pessoa vai ler a Bíblia, porque é uma confusão. Tem gente que lê a Bíblia, ela lê um texto, por exemplo, Deus está fazendo uma coisa tremenda. Esses dias eu vi um grande pregador no Brasil, né, um cara muito famoso, ele falando assim, da noite para o dia, Deus tirou José da cadeia e fez dele o príncipe do Egito. Foi da noite para o dia, gente? Foi da noite para o dia? Eu digo assim, é interessante, né? E aquela mensagem dele pegou. Então, as pessoas que escutam uma mensagem delas, da noite para o dia, essas pessoas ficam esperando esse milagre súbito espiritual. Da noite para o dia, Deus pode fazer algo na minha vida. E essas pessoas não conseguem calcular que foi 18 anos que José passou pela cisterna, ele passou pela casa de Potifar, e ele ficou 10 anos numa cadeia. No último dia, ele pega aquele momento final e ele faz uma pregação em cima daquele momento. E as pessoas que estão fugindo de processo, as pessoas que estão querendo um Deus que não é um Deus que vai exigir delas todo uma trajetória, um comprometimento, um desenvolvimento, e elas querem respostas rápidas, e elas pegam aquilo como uma verdade espiritual e pronto. Tipo assim, não tem mais uma construção a partir daí. Então, assim, a Bíblia das Estações vai nos ajudar a fazer esse trabalho e também reorganizar também essa ideia do discipulado no Brasil também, que tem sido uma coisa tão vulgarizada, no meu ponto de vista, banalizada, né? Onde as pessoas elas fazem discípulos de uma forma muito aleatória, né? Eu tenho falado que uma coisa é seminário, né? Você ensinar a Bíblia, outra coisa é ser discípulo, é ensinar a carregar a cruz. E só pode ensinar a carregar a cruz quem carrega a cruz, né? Então, assim, eu quero agradecer, Mateusão, valeu demais, ótimos comentários, deu para ver que você absorveu
realmente muito bem, inclusive esse ponto que você colocou, né, também que é uma coisa muito importante para mim também, que eu tento na Escola das Estações ser muito enfático, né, falar muito sobre isso, que é esse processo orgânico. Né? Existem pessoas que vão passar de uma estação para outra em um mês. É só a gente pegar essa questão temporal da Bíblia, era para o povo de Israel chegar na Terra Prometida em 40 dias, em 20 dias. Eles demoraram 40 anos e mesmo assim, né, Deus perseverou com eles todo esse processo até que eles chegassem. Né? Muitos morreram, muitos ficaram para trás, muitos não chegaram. Então, existe todas essas possibilidades, elas estão completamente abertas. Existe a possibilidade de chegar, existe a possibilidade de não chegar. Existem aqueles que avançam mais rápido, existem aqueles que avançam de uma forma mais lenta, e existem aqueles que largam a cruz e não avançam, se apegam a um outro tipo de pensamento, a um outro tipo de raciocínio teológico e se acomoda ali, se conforta naquele lugar e pronto, entendeu? Tipo assim, é muito comum isso hoje, tem teologia para todo mundo hoje, entendeu? Tem teologia para poder se moldar a todo tipo de comportamento. Infelizmente, essas teologias que acabam trazendo para a gente respostas mais rápidas, trazendo para a gente situações que nos poupe, né, de desgastes e até mesmo de sacrifícios, elas têm mais adesão. Né? Então, assim, eu fico muito feliz que vocês estão absorvendo e enxergando o caminho de uma forma mais clara. Davizão, é com você agora. Opa! Uai, velho, escola das estações é doideira, né? É escola mesmo. Tudo, eu gosto demais de estudar, assim, já estudei bastante também. E eu achei legal, assim, da escola das estações, foi que ela vai deixando chaves, né? Igual a Carla falou muito bem, vai deixando chaves que vão mudando nosso pensamento, nossa maneira de ver as coisas. E uma chave que, assim, que me marcou demais foi essa ideia da cultura, né? Que a gente está inserido numa cultura que movimenta, que faz a gente agir de certa maneira, e que quando a gente percebe que a gente não consegue mudar a cultura em si, por causa da ideia que foi criada em cima dessa cultura, a gente consegue ter um pensamento muito melhor, muito mais calmo também, porque é a ideia que influencia, né? Você falou lá do Roche, da cabeça que cria a ideia cria um culto, e o culto gera uma cultura. Então, quando a gente vai de encontro a mudar essa ideia, a gente consegue sair dessa cultura. Você vai colocando chaves, vai depositando questões assim que eu acho que são muito interessantes, muito importantes. A própria ideia da agenda de Deus, que existe uma agenda, existe um calendário, existem sinais, existem marcos, vai ajudando a gente a perceber na vida, né, no dia a dia, assim, essas coisas. Isso é top, velho, é prático, entendeu? Você vai estudando e aprendendo, estudando, caminhando e aprendendo, halahá, né? Aprendendo, ensinando, caminhando e aprendendo. E a preparação da terra, né, aquela aula que você fala das terras, do coração, do cultivo, da inserção de uma cultura. Você vai explicando toda a metodologia, por que os judeus, né, foram escolhidos, por que Deus separou esse povo. E aí vai tirando essa ideia de, um povo eleito, um povo escolhido. Não, mas aí você coloca. Você vai explicando ponto a ponto, assim, eu achei super interessante. E é super aplicável também, até para poder explicar quando alguém pergunta. É claro, assim, sabe? Então eu gostei muito dessa escola mesmo, né? É uma escola. E eu gostei também, sabe do quê? Quando você vai unindo as áreas, assim, da vida, né? Então você vai e bota uma psicologia, esquemas, traumas, vai colocando, igual a Carla falou também, os viés de confirmação, todas essas áreas unidas, aí você vai lá na Bíblia, vai lá na frente, aí vai lá atrás, aí coloca, e sempre voltando em Jesus também, né? Coloca Jesus, vai explicando a humanidade de Jesus. Eu achei isso tudo, assim, super conectado, né, às áreas da vida, assim, e você vai dando exemplos também. Aquela aula que o Gel participou, aí você contou a história do Gel, aquela história lá que você contou. Então você vai unindo testemunho, vai unindo Bíblia, vai unindo psicologia, que eu acho que é super essencial no dia de hoje, né, com a geração que a gente tem que comunicar hoje.
Já não é talvez mais uma geração, igual Moisés, né? Antes tinha que bater na pedra, depois ele tinha que falar com a pedra. Nossa geração é uma geração que precisa de exemplo real, que precisa de psicologia, de terapia. Então vai unindo todas essas áreas que eu acho que é bom para a galera que está inserida nos dias de hoje, né? E eu acho que é isso, assim, né? Eu tinha a pergunta, assim, que eu tenho, não é sobre a matéria, mas é sobre, assim, como tratar, né, a teologia das estações, assim, porque igual você falou, não é uma coisa que as pessoas, elas conhecem muito, é uma ideia que surgiu no seu coração. Então, como que a gente pode tratar ela, assim? Por exemplo, eu estava conversando com uma missionária lá de São Paulo esses dias, e aí ela estava falando, né, do corpo e tal, e aí eu falei dessa relação dos evangelistas, leão, o pastor, o boi, o mestre, o homem, e a águia, o profeta, né? E ela é super aplicada, super conhece, e não sabia dessa relação, né? Dos animais, das visões, dos chamados. Eu fiquei pensando assim, caraca, velho, faz muito sentido, as pessoas não conhecem, então como tratar a teologia das estações? Ela é uma visão, ela é uma teologia, porque para mim é um fato, né? Assim, na minha visão já é um fato, já é uma coisa muito clara. Então como que a gente pode tratar, assim, essa teologia das estações? E é isso, assim, só vambora, porque tem mais ainda aí para aprender. Muito bom da visão. Show de bola. Tem um monte de coisa aqui que você falou. E eu vou responder a sua pergunta no final aqui, mas ótima pergunta também, viu? Porque, de fato, vai ser legal vocês terem uma ideia de como poder tratar e até mesmo comunicar, né, a teologia das estações. Quem que é o próximo que vai falar para nós aqui? Pode, claro, fica à vontade. Para mim, a escola das estações foi questão da didática, das aulas gravadas. O conteúdo, para mim, ali é fenomenal. E as aulas que eu mais gostei, que eu mais peguei, assim, ficou realmente, foi a questão da redenção, né? O Tico Olão e o Tico Radam. Questão da redenção do homem para a redenção do mundo. Mas, no contexto que a gente vive inserido dentro da igreja, eu falo a questão da congregação. O pessoal traz muita questão do ter e chegar só até a Deus, só em questão de pedir. Mas a questão do homem ser tratado, o homem ser moldado, para ele vir a ser curado, ele cura aquilo que fez, que é a questão do mundo e tal. Outra coisa que eu acho bacana é a questão das duas terras. Porque a gente sabe, como você disse, que o Espírito Santo pairou na face das águas para preparar ali, então uma terra, a semente vem entrar e germinar. A gente não vê isso, você não vê isso em pregação, nem em mitologia sistemática, assim, não. Primeiro você tem que preparar a terra para que essa semente ela venha crescer. Igual o rapaz estava falando, Davi estava falando, né? O pessoal estava comentando em questão da semente. A semente é boa, a semente é a palavra, é o que Deus diz. Mas muitas vezes a gente não quer trabalhar a terra, o ser humano em si. Então eu tenho aplicado isso bastante, até em alguns lugares que eu vou comentando sobre a palavra, sobre a escola das estações, trazendo essa questão que se a gente não é o evangelho todo, porque esse evangelho todo venha mudar o homem todo por completo, não tem como aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Então a questão da escola das estações para mim é top. Outra coisa bacana demais que eu achei é que qualquer hora, em qualquer momento eu posso ir lá acessar um vídeo, assistir lá. Igual eu trabalho numa empresa que eu fico dentro de uma máquina, e eu fico 8 horas, então eu assisti uns vídeos várias vezes. Tem vídeo que eu assisti mais de 10 vezes. E mesmo assim, você tem que voltar lá para você pegar as coisas, porque quando você está na igreja, igual eu fiz um curso de teologia sistemática, é uma coisa. Quando você pega o que você passa para a gente, o conteúdo que você passa, a gente aplica isso dentro daquilo conhecimento, um pouco que eu já tenho, aí a mente da gente, igual aquele dia que eu conversei com você lá no sítio,
a mente da gente abre totalmente, é outra coisa. Então, para mim, a Escola das Estações é um tipo de curso que você está dando, que é uma coisa que não é um curso para você fazer e parar. É um curso para a vida toda. Enquanto você tiver, é como se fosse uma Bíblia, um lugar para você examinar e buscar o conteúdo, buscar o conhecimento. Que a Escola das Estações é isso. Cada dia que você pega uma coisa e aplica, e você vai ver na Bíblia e na vida em si, é totalmente diferente daquilo que as pessoas ensinam por aí, sabe? Para mim é fenomenal. Agradeço você, agradeço a equipe que está por trás da Escola das Estações, e para mim é show de bola. Muito bom mesmo, viu, Cacá? Bacana. Muito legal, Alessandro. Valeu. Não, achei sensacional aí sua contribuição e como você conseguiu absorver exatamente isso. Porque a Escola das Estações, ela é uma escola que ela vai criar para você um campo para você treinar, né? Ela não é um conteúdo que você vai consumir, que nem eu tenho uma quadrinha de basquete aqui no fundo da minha casa. Por que eu estou consumindo essa quadrinha de basquete? Porque nela tem a tabela de basquete, nela tem o ambiente correto para eu desenvolver. Todo dia eu posso treinar, eu posso ir para Olimpíadas com a quadrinha aqui do fundo da minha casa, tá entendendo? Tipo assim, então, a Escola das Estações, a ideia é criar essa plataforma que dê para a gente a condição de desenvolver integralmente. Daqui a 20, 30 anos, você vai estar ali, poxa, agora que eu cheguei aqui, agora que eu estou entendendo isso aqui, agora que eu estou tendo a oportunidade de aplicar isso aqui, porque é um processo que não é assim um conteúdo que você estuda e você absorve e você simplesmente começa a saber sobre ele, porque você leu, né? Mas é um conteúdo que você precisa viver para você consolidar aquele pensamento em você. Por isso que as estações ela vai nos desafiando, né? Ela vai de estação após estação, a gente vai emergindo, a gente vai mergulhando na dinâmica do reino, né? E fico muito feliz, Alessandro, que você... Oi. E uma questão também, igual vamos supor, eu tenho ido em alguns lugares ministrar a palavra. Tem questão da escola elas foram as bênçãos de Deus. Quando você vai falando da responsabilidade de cuidar daquilo que é de Deus, as pessoas não querem cuidar daquilo que é de Deus. Como que eu vou fazer para quebrar essa carta? Isso que está na mente do Deus, sabe? Ô, Alessandro, é só para mim ou para você estar falhando muito a fala dele também? Tá falhando também. Tá falando um pouquinho, mas está dando para entender. Eu não consegui entender a pergunta Deve ser a dele. internet dele, né? A internet dele, que deve estar prejudicando, né? O tempo da voz chegar para a gente. Fala de novo. Agora a pergunta de novo, Alessandro. Eu quero saber como o conteúdo da Escola das Estações essa cultura que as pessoas têm só chegar a Deus para querer algo de Deus, mas não ser responsável por Deus a gente Entendi. Eu acho que ele falou assim que foi uma pergunta ou foi uma... Ele falou assim que as pessoas só vão até Deus para poder pedir, mas não querem se comprometer com a vontade de Deus, né? Tipo assim, com a agenda dele, né? Ok, eu vou anotar aqui. Isso é uma pergunta que você quer fazer? É uma pergunta, Alessandro? conteúdo das questões tá falhando muito. Se alguém eu acho que pelo que falou uma questão de como que tira a casca das pessoas, né, Alessandro? Essa casca que tá aí, essa cultura que as pessoas não conseguem escutar, né, a voz de Deus, ou então a teologia das estações, como que faz para entrar e tirar essa casca enraizada da cultura babilônica, como se fosse isso. Eu acho que eu entendi isso. Tá, é isso mesmo. Fechou. Tá. Beleza. O próximo, quem vai falar agora aí?
tem o Rodinei, tem o JV. Rodinei, fala com nós aí, Rodinei. Pode ser eu. Bora, bora. Bom, gente, primeiro, muito agradecer mesmo, muita gratidão, realmente. Um curso que me surpreendeu demais, porque essa ideia de estar de ser um cristão, né? E não só alguém que aguarda a volta do Senhor, mas que se envolve com as coisas dele, foi uma coisa que eu sempre tive desde o início, né? Desde a minha conversão, foi uma parada que eu olhei assim e acreditei, que existia essa diferença. Comecei a ver desde do princípio da minha conversão, no primeiro momento, assim, eu vi muito essa diferença. Eu lembro que quando eu me converti, eu tive essa ideia assim, tipo, não, beleza, então agora eu sou crente, nunca imaginei, né, antes virar crente. E quando eu fui cair na ficha, assim, tipo, caraca, aceitei Jesus num culto, numa sala escura lá, e falei, tipo, e agora, o que eu faço, né? Virei crente de um dia pra noite, ontem eu não era, agora eu sou. Isso foi do dia pra noite ali, pelo menos na minha cabeça. E aí eu falei, o que que eu faço agora, né? Tenho que deixar de fazer as coisas que eu fazia antes, tenho que parar de andar com quem eu andava, tenho que, enfim, parar de escutar rap, que eu sempre gostei demais. E nesse entendimento, mas entre ir amadurecendo e Na, compreendendo es- essas na, coisas. escola, na escola das estações, Rodinei, parar de escutar rap é pecado, viu? Ah, excelente. Por isso que eu não paro mais. E aí, parar de dançar também, né? Que eu danço hip hop, sempre fui muito envolvido com a cultura hip hop, então falei, pô, vou ter que parar de dançar e tudo mais. Teve esses conflitos aí. Mas entre esses conflitos, falei, não, beleza, se é isso que eu vou ter que fazer, ok, naquele primeiro momento, né, entendendo isso. Mas uma das coisas que eu tive ali naquele primeiro momento, eu falei, beleza, eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer, mas eu vou viver uma parada assim, tipo, de verdade, uma parada muito intensa, né? Não vou deixar de fazer essas coisas pra ficar vindo no culto de domingo e na semana eu vou fazer o quê? Né? Tem que ter algo mais aí nessa história. Me fala o que que tem de mais. Aí eu lembro que comecei a ler a Bíblia ali e muita coisa já foi me chamando a atenção de uma forma muito louca que eu fui falando, caraca, quero viver isso. É, Enfim, aí foi amadurecendo o desenvolvimento, foi passando os anos e tudo mais. Fui para Jocum, morei muitos anos na Jocum. E só que agora com a Escola das Estações é um ensinamento, é um ensino muito pedagógico mesmo, assim, que você consegue entender muito bem agora essa ideia. Quando você faz o desenho ali, a imagem ela ilustra demais essa ideia de você vir dessa ideia de você vir para se tornar um evangélico e ficar querendo ir por esse caminho aqui que você fazia no desenho, né? Que é olhando o céu e esse outro caminho onde você entra na montanha aqui, que você começa a subir aquela escada, degrau por degrau. E isso realmente explodiu assim o pensamento e iluminou demais, assim, a palavra é iluminou mesmo, iluminação. Iluminou demais toda essa trajetória que eu já tinha essa ideia, só que de uma forma sem saber organizar isso, né? E aí você, através da Escola das Estações agora, você consegue fazer essa autoavaliação de onde que você está, do caminho que você deve trilhar ali para chegar e começar a se envolver cada vez mais com o reino de Deus. E acho que fica agora esse desafio, assim, tanto interno, né? Eu tenho orado muito e tentado entender isso cada vez mais, essa ideia de em que lugar ali eu tô, em que estação que eu tô, como que eu desenvolvo, continuo desenvolvendo para chegar na próxima. Ao mesmo tempo que eu vou trabalhando e fazendo o máximo que eu puder fazer na área que eu já trabalho, na educação social. E, e também ficando bem esperto e tentando assimilar essa ideia da cultura dos dois sistemas, né, que operam também para a gente não se confundir, não se enganar, realmente entender que existe um sistema que está sempre querendo te puxar para se envolver com coisas que vão te dar uma segurança, como você bem fala na aula, né? Quando esse pensamento que fala, beleza, eu te dou segurança, eu te dou um salário, eu te dou um convênio, mas em troca você me dá sua liberdade, sua identidade. E esse é um negócio que Deus me livre, né? Nunca consegui fechar com essa ideia, graças a Deus. Então, quando eu encontro esse pensamento aí da Escola das Estações, tipo assim, não há dúvidas para mim que é algo muito de Deus mesmo, tem me ajudado demais.
E confirmo mais uma vez o que foi falado aí já, realmente é uma escola que te traz uma ideia para você trabalhar e desenvolver ela para a vida toda, não é um conhecimento que você adquire ali e acabou legal, mas agora é entender isso até o último dia, até o estar consumado, se assim Deus permitir, né? É mais ou menos isso, o resumo da escola. Muito Eu, bom. o resumo da escola não, né? O que eu tenho para falar. E uma pergunta que eu vou deixar é em relação aos batismos. Hum, Eu queria que depois você explicasse um pouco melhor assim essa ideia dos batismos que você comentou em alguma das aulas, do espírito, da água e o do fogo, que talvez tenha, porque tem aquela ideia de que tem o do fogo que falam que é o fogo do inferno e o fogo que é o fogo de assar o pão, talvez, como se fossem dois batismos do fogo, não sei, enfim, essa ideia dos batismos. hum, tá. Eu, Tô anotando aqui. Ô, Cacá, Eu já falo já sobre isso. Oi. eu posso fazer um comentário rapidinho em cima da Pode, fala pode, do pode. Rodinei? Que eu achei bem interessante, né, a fala dele. Porque ontem a minha filha estava conversando comigo, né, e veio me contar: ah, mãe, você está sabendo que vai abrir uma super igreja ali onde era o Jorlan, ali naquela região da Lagoinha, vai ser gigantesca. É um jovem rapaz entendeu que ele precisa fazer com que na igreja tenha restaurante, tenha escolas, não sei o quê, vai ser um complexo, porque ele entendeu que o crente, ele está indo na igreja uma vez só no domingo e depois vivendo com o mundo. Aí eu quero criar um ambiente onde todo mundo fica assim, no mesmo lugar, assim. Um gueto, um E gueto. Jesus faz o contrário, né? O contrário, vamos para fora. O Rodinei falou assim: onde que eu posso ser útil, né? Não tem que largar, você tem que estar lá, né? No hip hop, estar lá no, né? E, Exatamente. e eles vão fazer uma gigantesca, já tem, sabe, um projeto para. Aí a fala foi. Aí eu pensando assim, que coisa, né? Eles assim estão até bem intencionados na busca, mas não sabem o caminho, eles estão assim perdidos, né? Aí eu pensei assim, como a escola da estação é interessante, né? Para você ter Sim. esse conhecimento e precisa mesmo que você sistematize, organize, né, para que ela seja uma escola que realmente dê um alcance para essas pessoas, sabe, cara? Eles estão propondo uma subcultura, não uma contracultura, né? Isso A mesmo. ideia é de produzir uma subcultura, de produzir um gueto, né? Nós estamos tentando sair desse gueto, né? E tentando entrar na cultura do reino, né? Que é uma contracultura. E eu gosto muito daquele desenho do The Chosen, né, que os peixinhos eles vão rodando, de repente um peixinho ele não pula daquele, ele não sai do desenho, né? Ele não vai para um gueto, ele não vai para uma subcultura, ele entra numa contracultura. E os outros peixinhos vão virando e vão. Então, assim, Rodinei, gostei muito da sua fala, muito mesmo, assim, muito interessante. E, e fico muito feliz de vocês terem absorvido tanto da escola com vídeos, né, com aulas, né, sabendo que a imersão na dinâmica da vida vai trazer muitos e muitos elementos e percepções que vocês vão conseguir a fazer uma análise muito, como é que eu posso dizer, uma análise mais aprofundada sobre aquele momento. Gente, depois uma coisa que eu queria desenvolver também, a gente pode, no futuro bem próximo, eu não vou desfazer desse grupo, dessa turma, porque eu vou tentar depois construir uma turma de estudo avançado, porque, por exemplo, existem muitos sintomas das estações, muitos sintomas. Todas as vezes que eu passei de uma estação para outra, sempre existiu muitos sintomas, muitos sinais, são detalhes assim, e eu acho que vocês perceberem isso também é muito importante, porque à medida que vocês vão avançando, por exemplo, eu estou vivendo agora um momento agora muito doido, cara, muito, uma coisa que o Espírito já tinha falado comigo lá atrás, ele já tinha me falado, vai chegar um tempo que vai ter algumas coisas que você vai viver, vai estar
e agora eu estou vivendo uns sintomas que estão ligados à estação que eu estou assim, impressionado assim, da pressão, da tensão que é aquele ponto, sabe? E é muito interessante, muito, muito interessante mesmo. Então eu quero trabalhar depois também, assim, de uma forma mais aprofundada, esses sintomas, essas questões. Rodinei, obrigado pela contribuição, viu? Entrou uma outra aluna aí super dedicada também, que é a Amanda, né? Amanda, nós estamos fazendo cada um está fazendo dando uma contribuição do que a escola foi para ele, falando um pouquinho sobre um resumo, está sendo uma outra aula aqui, porque todo mundo está falando numa perspectiva, está sendo muito interessante. Se você puder falar também, se você estiver em algum ambiente aí, ou se você estiver escutando, não tem problema não. E fazendo uma pergunta, eu estou anotando as perguntas que eu vou responder já essas perguntas e vamos tentar aqui finalizar, né, fazer a conclusão do curso. E também tem um JV aqui, Leonei, também, Leonel, quer falar também agora? Ou Amanda? Eu posso falar com o vídeo fechado? Eu acordei daquele jeito. Você não maquiou ainda não, né, irmã? Não, tô de óculos, tô na cama. Que delícia, isso é bom demais. Né? Melhor lugar para refletir esse lugar aí, melhor lugar. Mas assim, primeiro eu realmente queria agradecer, Cacá, porque eu no início mesmo da minha adolescência, lá pelos meus 12 anos de idade, eu saí da igreja católica e fui para a igreja evangélica porque eu tinha uma sede de Deus. E assim, nesse período, eu aprendi a ler a Bíblia, aprendi várias coisas, e por mais que eu lesse a Bíblia há mais de 15 anos, eu nunca tinha tido a visão teológica que você traz na Escola das Estações. Então, assim, nesses dias eu fiquei refletindo muito sobre coisas que eu via na Bíblia, e eu ia fazendo assim um contraponto com a realidade. E, por exemplo, a Bíblia fala que nós seríamos perseguidos pelo nome de Cristo. E eu falava assim, que perseguição que a gente sofre? Será que isso foi lá só no passado e tal? E aí, depois que eu conheci as escolas das estações e assim, entender que eu tenho que ser céu aqui na Terra, sabe? Que as pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo e ver uma proposta de uma nova vida. E eu entendi com isso que quando a gente vive hoje, nos dias de hoje, conforme aquilo que Deus quer, nós vamos ser perseguidos, principalmente pela igreja, como Jesus foi. E muita coisa começou a fazer mais sentido para mim. Essa coisa assim do ter entendimento, de ir me tornando cada dia mais filho maduro, porque não adianta, com Deus não tem chantagem, com Deus não tem crise. Então, assim, a criança e o servo, né, de nada difere. Então, é o tornar filho maduro. E eu tenho buscado isso, sabe? Sinceramente, isso, assim, acho que as minhas orações, o que eu mais repito é, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu vou fazer para o reino de Deus? Estou trabalhando nisso. E não sei, eu acho que eu quero chegar, não sei quando será, né, o final da minha vida, de ninguém tem um atestado de garantia nem nada, mas eu quero chegar no final da minha vida, independente do dia que for, e pensar assim, Deus, eu fiz o melhor que eu consegui fazer. Sabe, assim, eu quero ser aprovada por Deus. E quando eu comecei a pensar isso, eu deixei de me importar com o que os outros pensam, se isso vai escandalizar, se vai chocar. Nada disso, sabe? Eu acho assim, eu não quero viver pensando no sistema, eu quero viver pensando assim, qual que é a mentalidade que Cristo quer que eu tenha? Eu quero ter os olhos de Cristo, os ouvidos de Cristo. Eu orava muito assim. Só que muita coisa passou a fazer mais sentido depois da Escola das Estações. Entendendo, igual mesmo, as esferas de poder, né, na sociedade, entendendo todos esses lugares que não estão sendo ocupados pelos filhos maduros, porque não tem filhos maduros. Porque as pessoas não buscam estar nesse lugar. Então a gente fica muito revoltado, às vezes, de ver um ímpio ocupando uma esfera de poder, mas cadê os filhos maduros? Estão aí covarde, ou se contentando com o deserto,
ou igual ali a gente estava estudando mesmo esses dias na igreja, acostumando assim, chega na entrada da Terra Prometida e quer ficar do lado de cá do Jordão. Não quer atravessar, entendeu? Então eu tenho pedido a Deus assim, para eu não deixar de entrar naquilo que ele planejou para mim, a boa obra que ele planejou para mim. E aí a minha dúvida, a minha pergunta, né, tem um pouco a ver com isso, assim, de sempre estar buscando aquilo que Deus planejou para mim. E aí eu vou falar da minha experiência. Você pode me corrigir se eu estiver errada. Deus, ele não me dá hoje aquilo que é o fim, porque eu não tenho maturidade para entender. Eu acho que Deus vai me entregando sempre o próximo passo, sabe? Porque se Deus me falar assim, eu quero que você chegue nesse lugar, com a falta de maturidade, de preparo que eu tenho hoje, eu ia esmurecer. Eu não vou dar conta disso nunca. Então, eu olhando de hoje para trás na minha vida, eu vejo que Deus só me dá o próximo passo. E que muitas vezes, para mim, é um desafio gigantesco, que eu tenho medo. Então, assim, a minha pergunta, né, o que eu quero saber é muito nessa questão de buscar como é que eu sei que isso é o que Deus quer e não, sei lá, um plano da minha cabeça ou o que for, porque eu tenho buscado muito esse tipo de discernimento. E, e a outra coisa tem a ver com isso, que é assim, se eu fosse chegar para Deus no final da minha vida e falasse assim, e aí, fiz certo, eu fiz o que você queria, só que eu não quero esperar chegar ao final da vida. Como é que eu vou, durante a minha vida, sabendo que eu estou fazendo a coisa certa, que eu estou andando conforme aquilo que Deus tem sonhado e planejado para mim, sabe? É, é isso, eu tenho pedido a Deus para eu viver o que Ele sonhou para mim. Eu me vi recentemente vendo que Deus me mostrou isso muito claramente esse ano. Falei assim, filha, você não sabe nem sonhar. E aí Ele me mostrou coisas em pessoas, né, que não são filhos, vamos falar assim, são pessoas trabalhadoras no mundo, mas que alcançam coisas incríveis. E eu falei assim, nossa Deus, eu como filha do Senhor, Criador do céu e da terra, do universo, talvez se o Senhor falasse assim, pede uma coisa, eu não teria nem ideia para sonhar em te pedir isso, entendeu? Só que aí, assim, o que hoje eu tô querendo, né, é muito mais viver aquilo que Deus tem para mim. O que que eu vou fazer para onde eu estiver ser céu na terra? Ok, minha irmã, top demais, muito legal. Pelo que eu entendi, sua pergunta, a primeira foi: Deus, se Deus ele me entrega tudo, se ele me dá uma revelação plena, ou se ele vai me dando gradativamente, né? É, é, e como você pode ir percebendo, me ajuda nessa última agora, como você pode perceber se você está ou não dentro da agenda de Deus? Essa é a outra pergunta? Isso, porque assim, quando a gente pensa ali no deserto, as pessoas iam movimentando com a nuvem e com a coluna de fogo, né? Hoje nós não temos, vamos falar assim, algo assim, mas eu falo assim, mas Deus não deixa de falar com a gente. A questão é o discernimento. Quando é a voz de Deus, quando é, sei lá, o que eu acho que o outro espera de mim, quando é o que eu acho que é o melhor para mim, é o discernir, a voz de Deus do resto, sabe? Ótimo, ótimo. Muito boa pergunta. O JV Leonel quer falar agora também? É o último que está faltando aqui na nossa. Não sei se ele só está escutando, ele está trabalhando, alguma coisa. Está ouvindo meu áudio aqui? Está saindo? Estamos ouvindo sim, meu queridão. Beleza, beleza. Então, sobre a Escola das Estações, assim, é tanta coisa para falar, né? É um projeto tão significativo, assim, é uma revelação de uma vida de dedicação sua, né, Cacá? Que, assim, para falar sobre, eu teria até que ter, assim, qual que é o escopo, assim, né? Uma esfera muito grande, assim, que num olhar você vê só uma parte, né? Tem a parte de trás, a de cima, a de dentro, a de fora, mas, assim, na eu não sei nem, assim, o que falar, né, assim, teria que ter me preparado melhor, porque realmente é algo muito significativo, né?
Eu acho que a escola das estações, como todos falaram aí, né, assim, é a direção, assim, é mostrar o caminho que a gente faz em direção ao reino de Deus, né, e o caminho que muitas vezes é dentro da gente, é em direção a Deus, a gente aprender a sonhar, como a Amanda falou, assim, a gente aprender os sonhos de Deus, a gente corrigir o nosso interior, a nossa mente, a nossa cultura, né? Aquela história, né, da que a ideia gera a cultura e a cultura gera a produção, e é muito mais fácil a gente ver assim, as paredes físicas do que as paredes das ideias, né, as paredes espirituais, as paredes emocionais dentro da gente, né, e assim, a gente vai mudando a gente, né? Mas assim, é Deus quem faz essa obra, porque a gente não sabe sonhar, a gente não sabe querer o certo, muitas vezes a gente não quer, muitas vezes a gente se move nos nossos desejos que são ainda em conformidade com esse modo errado, né, do mundo, que é de uma espiritualidade que está em correção, está em redenção, e Jesus ele veio justamente para isso, né, para redimir todas as coisas, e essa redenção ela vem através da gente, no Tikkun Adam, para depois no Tikkun Olam o bem ele ser perpetuado e transbordado, né? Assim, eu fico vendo como que a sociedade é uma coisa sem solução. Eu acho que talvez para mim, acho que a Escola das Estações ela é uma resposta muito pertinente, assim, de Deus mesmo para essa observação que é de que a sociedade ela não tem como dar certo, assim, o ser humano não tem como dar certo, é impossível dar certo. Mas Jesus fala, né, que o camelo ele não pode, assim, para o camelo passar pela cabeça de uma agulha é impossível, né? E nada para Deus é impossível, tudo para Deus é possível. Assim, a gente vê como que dentro da gente é um paradoxo, é uma incógnita sem solução, né? E aí você pega junta 2, 3, 4, 200 milhões de brasileiros e amplifica ainda mais todas essas inconsistências, e a gente tem uma sociedade que só convive com o erro, e aí vem a questão da cultura do mundo, né? E Deus ele vem com a maior atenção e cuidado do mundo, no filho e na filha, nos filhos, e cuida de cada detalhe, cada ferida, e faz com que essa pessoa perpetue e amplifique uma resposta que é muito maior do que o problema, né? Assim, é muito maior o que está dentro de nós do que o que há no mundo. E assim, a Escola das Estações é a ferramenta que a gente pode perceber como que isso acontece, né? Porque assim, Deus ele faz e sempre fez. A gente vê que desde Abraão, Moisés, de todos, esse é o processo, mas que é muito melhor quando a gente entende e trabalha com Deus, né? Não no sentido da gente ajudar Deus, mas no sentido da gente pedir pelo bem, né? E não pedir pelo mal, né? Para a gente pedir pela vontade de Deus, para que a nossa vontade seja a vontade de Deus, e que a gente possa viver o nosso propósito, né? Então, assim, a Escola das Estações, ela joga uma luz na questão da identidade e do propósito, que são assuntos que estão muito em alta, até mesmo fora, né, da conversa cristã, né? Até secularmente as pessoas têm percebido que a questão é essa, identidade e propósito, né? E que a gente entende a nossa identidade em Deus, a gente firma quem que a gente é, e a gente faz a partir da firmeza em Deus e não da nossa dúvida em nós, e que o nosso propósito ele possa vir para ser redenção para o mundo, né? Então, assim, a Escola das Estações, ela é realmente uma dádiva, né? Assim, é um talento que ele precisa ser desenvolvido, né? E como na parábola dos talentos, e ela faz com que a gente se torne como os servos bons da parábola dos talentos, né? Então, acho que o meu comentário é esse, né? A gente poderia passar dias e semanas falando, mas é isso aí. Muito bom, meu irmão. Glória a Deus mesmo, viu? Eu vejo que na fala de todos vocês, assim, eu vejo claramente como vocês
perceberam a escola, captaram, né, a mensagem central da escola. E eu fico muito feliz porque eu falo que um dos textos mais incríveis para mim é Lucas 10, 17, que é o retorno dos discípulos, né? Quando eles retornam, só um minutinho, só cumprimentar o Wanderson aqui, pessoal. O Wanderson chegou aqui em casa agora, que ele está preparando a turma do Taurus para viajar para o Arcos esse final de semana, para disputar um campeonato lá com 4 ou 5 equipes. Aí está aqui buscando as coisas. Pessoal, então, um dos textos que eu mais amo, né, assim, na Bíblia, eu vou até ler para vocês aqui agora, aqui, que é Lucas 10, né, 10, o JV me fez lembrar esse texto aqui, Lucas 10, 17, que fala, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios submeteram a teu nome. Mas Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí que vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não bastante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E naquela mesma hora exultou Jesus em espírito e chorou e exclamou, né, e agradecendo, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas, esses mistérios dos sábios entendidos, dos eruditos, e instruístes e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo foi me entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que vê as coisas que vocês estão vendo, pois eu vos afirmo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram, ouviram o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Então, esse texto é muito legal porque Jesus, ele ensinou um conteúdo, né? A escola de Jesus aqui do discipulado começa em Lucas 9:1, Lucas 10:1. Então, ele ensina um conteúdo, ele passa um conhecimento, ele coloca essas pessoas numa experiência, mas ele não sabe se essas pessoas iriam ou não absorver aquele conhecimento, qual o grau de absorção que as pessoas, que seus discípulos teriam em relação àquele conteúdo. E quando eles voltam possuídos de alegria, com muitos sinais, com muitas experiências, Jesus, ele exulta em espírito e ele agradece ao Pai, ele fala, Pai, obrigado, porque o Senhor ocultaste essas coisas, esses mistérios, os sábios entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Né? Tipo assim, sensacional esse é sensacional esse texto. É sensacional esse texto e eu fico assim, feliz porque eu desenvolvi essa escola em mais de 20 anos de estudo, né, que eu venho estudando sobre isso e venho experimentando, e muitas vezes a gente não sabe o impacto disso na vida das pessoas. Eu sei o impacto que teve na minha vida, mas a gente não sabe o impacto que teve na vida das pessoas, né? E escutando vocês hoje, eu fico muito feliz por ver como esse conteúdo e essas verdades espirituais bem aplicadas e vividas como vocês têm se proposto a viver, tem impactado a vida de vocês e tem trago esses resultados que vocês estão apresentando, que eu achei sensacional. Então, voltando aqui às nossas perguntas, eu vou começar pela pergunta da Carla, quando ela disse sobre a questão, né, porque lá no desenho, né, a gente tem
duas montanhas. Naquele desenho final, nós temos duas montanhas. Uma montanha aqui do Tikkun Hadam e a outra montanha do Tikkun Olam. Certo, pessoal? É tão bom poder falar com vocês assim, sem ter que explicar tudo de novo. Vocês já assistiram a aula, vocês já sabem o que eu estou falando. Normalmente eu falo, eu tenho que ir explicando tudo, detalhe. Mas aqui nós já estamos num modo avançado que eu falo, vocês já sabem o que eu estou falando. Então, por exemplo, só que, Carla, se você observar Abraão, desde o começo, Deus ele chamou Abraão para ser pai das nações. Desde o começo, a escola de Abraão foi a escola. Deus estava preparando Abraão, vamos colocar assim, para a montanha ou para a área de influência da família. Você consegue observar isso? Então, tipo assim, Deus preparou José para a questão da economia. Deus preparou Davi para o rei, para ser rei, para o governo. Então, se você pega a trajetória de todos eles foram desenvolvidos dentro já da sua área de influência, entendeu? Então, por exemplo, quem está na educação, com certeza todo o processo daquela pessoa vai ser dentro da educação. Ela não vai chegar cheguei na educação agora com o poder do alto e agora eu sou Chapolin, entendeu? Tipo assim, não é assim, entendeu? A ideia é que a trajetória do Tikkun Hadam, a pessoa ela vai estar diretamente ligada, só que à medida que ela for andando espiritualmente para dentro da montanha do Tikkun Hadam, as revelações sobre aquela área. Outra coisa também, cara, o que pode acontecer também muito também, tem muitas pessoas que acham que a sua área de influência é uma, mas é outra. Então, tipo assim, ela vai caminhando e ela vai trabalhando. E à medida que ela vai trabalhando, ela vai percebendo, ela vai se deslocando também. Então, tem pessoas que já estão, por exemplo, José é incrível, né? Já respondendo um pouco da pergunta da Amanda também, José é incrível, porque José, Deus já dá o sonho para ele. É uma das poucas pessoas que Deus entrega o mistério já no começo, né? E toda a trajetória de José, desde a cisterna, a casa de Potifar. Então, José, ele entra na casa de Potifar, ele vai administrar a casa de Potifar. Depois ele vai administrar o Egito. Mas a escola dele já foi de administração na casa de Potifar, de fidelidade, enfim, com a mulher de Potifar. Depois ele vai para a cadeia e ele vai administrar seus dons de sonho, ele vai fazer uma boa gestão, inclusive a boa gestão dos seus sonhos, dos seus dons, é que leva ele a estar perante. Não foi uma coisa súbita, não foi uma coisa, se você pensar bem, José não chegou na frente de Faraó porque Deus colocou ele lá. Entende? Foi Deus que colocou ele lá. Deus tinha preparado. Mas foi ele percebendo. Ele virou para o copeiro e falou assim: olha, um dia você vai estar perante o faraó e lembre-se de mim, que eu revelei seu sonho. Entendeu? Tipo assim, ele administrou bem os seus processos para chegar onde ele chegou. Ele usou bem o que Deus... E todas as fases da vida dele foi ligado ao que ele desenvolveu depois. Então, a minha resposta, Carla, é que durante todo o processo inclusive, por exemplo, vou pegar a educação, que é a sua área, você já sabe muito sobre educação, né? E Deus ele vai trazer a visão dele, ele vai amplificar isso, ele vai te revelar, ele vai abrir outras questões, né? Então, enfim, quando a gente chega em Pentecoste, a gente vai para o Tikkun Olam, por exemplo, de onde nós estamos vendo a situação, dá para a gente uma visão completamente diferente. Por exemplo, eu estou na política, né? Deus me deu uma palavra que eu... Aí quando eu entrei na política, eu falei, Deus, mas eu não sou política. Ele falou assim, claro que é. Eu, como assim, Deus? Eu não sou política. Eu falei, Cacá, no dia que você foi na rua e tirou uma pessoa de situação de rua e levou para um lugar para se tratar e criou um abrigo para essa pessoa, isso é política pública sobre drogas. Você está solucionando um problema social. Você pode pensar que é apenas uma questão missionária ou então apenas uma questão de caridade, mas não, isso é um problema dos maiores. Se você for no debate dos prefeitos de São Paulo, por exemplo,
você vai ver que um dos grandes problemas é as pessoas em situação de rua, eles não sabem solucionar. Se você me perguntar, me colocar hoje como secretário de desenvolvimento social de São Paulo, ou se eu for prefeito de São Paulo, eu sei, eu tenho muito mais. Eu estava vendo eles debater esses dias, eu acho ridícula a resposta deles. Eles não sabem o que. E se você me perguntar, se me der a máquina pública para solucionar o problema da Cracolândia, eu te falo que eu tenho assim, mais de 50% de chance de eu conseguir um resultado incrível, pela minha experiência e por toda a minha. Agora, será que um dia eu vou ter a oportunidade de administrar uma máquina pública para solucionar um problema de tamanho impacto social, que é a questão da população de rua? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas o fato é a minha escola, durante toda a minha trajetória, Deus foi me mostrando que ele foi me treinando. Hoje eu tenho uma visão bem amplificada sobre o problema e tenho uma certa experiência política e até mesmo de administração de uma área do setor público. Então, tipo assim, toda essa formação ela vai culminar em algum resultado no futuro, em algum tipo de impacto no futuro. Então, eu acho que sim, entendeu, Carla, mais ou menos? E o tabernacular, por exemplo, pessoal, eu não, assim, sem questões partidárias, eu tenho uma pessoa que é muito amiga minha, sem questões de valores partidários, mas é um testemunho mesmo que eu posso dar. Uma pessoa que eu sou muito amigo dela, que é a Marina Silva. A Marina, antes de ser política, antes de ser a ministra do Meio Ambiente, a Marina ela é uma cristã mesmo. A Marina é uma pessoa, uma evangélica, assembleana mesmo, sabe? Tipo, do coque mesmo, de oração, aquele negócio todo. E Marina, ela uma vez falou comigo, Cacá, o meu trabalho não é igual o Greenpeace, por exemplo, que é preservar a natureza. O meu trabalho é de amar a criação. A Marina, ela tem uma visão do meio ambiente, não assim, tecnicista, sabe? Tipo assim, a visão que ela tem do meio ambiente é uma visão sacerdotal. Ela tem o meio ambiente, ela tem a floresta amazônica como missão da vida dela. A Marina, ela dá a vida dela para diminuir o desmatamento da floresta amazônica, porque não é um emprego que ela tem. Ela tem uma causa. Mas toda a trajetória dela, desde lá de trás, com acho que é o nome dele agora, que morreu assassinado lá, o Chico Mendes, desde o começo, a Marina, toda a formação dela foi em cima da questão do meio ambiente. Entendeu? Tipo assim, e hoje ela, na posição de ministra do meio ambiente, ela consegue operar o ministério em prol do desmatamento zero. Então, ela está atuando numa área de influência, ela é uma das maiores autoridades climáticas do mundo, e segundo os pesquisadores, os conhecedores, ela é uma das únicas pessoas no mundo capaz de mudar o clima. Então, isso é muito forte, porque o que as pessoas não sabem é que isso, a autoridade que ela tem, não veio do ministério, não veio de Deus. Deus deu isso para ela. Ela desenvolveu o que Deus deu para ela. Então isso é muito forte, entendeu? Isso é muito interessante. Ela está vernaculando, sabe? Tipo assim, ela manifestando a ideia de Deus para o meio ambiente. Então, assim, estou dando esse exemplo porque eu acredito que vai acontecer com todos nós, e a ideia de eu vou pegar aqui uma pergunta do Rodinei, para poder ir costurando, e por onde que passa essas etapas, Rodinei? Vai passar por esses 3 batismos: o batismo das águas, o batismo do Espírito e o batismo no fogo. Só que o batismo nas águas, que é o batismo do arrependimento, o batismo da iniciação, o batismo que faz com que você faz a transição do mundo, do sistema, para dentro do reino. Eu acho que todos esses batismos eles precisam ser ressignificados na vida das pessoas. O batismo nas águas, por exemplo, é um batismo, do meu ponto de vista, hoje muito banalizado. Ele se tornou uma confissão de fé pública apenas, e não um pacto que está entrando para dentro de uma dinâmica
que essas pessoas não vão sair mais. Todos os batismos são pactos que a gente faz com Deus. O batismo do Espírito, ele é a quarta estação. Então, o batismo do Espírito é Pentecostes. O batismo do Espírito... Agora, Cacá, mas eu fui visitado pelo Espírito antes de Pentecostes. Não, visitação do Espírito é uma coisa, batismo do Espírito é outra. Eu tenho falado para as pessoas, avivamento não é batismo do Espírito. Cacá, eu estou orando pela minha igreja por avivamento. Não, avivamento não é batismo do Espírito. Avivamento, avivar é o que está morrendo. Batizar o que foi aprovado. Olha que interessante. Se eu estou buscando avivamento, eu estou buscando uma ativação espiritual de um povo que está quase morrendo. Isso é avivamento. Aconteceu um avivamento da minha igreja. Ótimo, isso não é um batismo. Isso não é Atos 2. Isso não é Atos 2. Avivamento não é Atos 2. Atos 2 é batismo do Espírito. São homens que estavam preparados, foram preparados por Jesus para receber poder do alto. Poder do alto, aprovação, é diferente de avivamento. Avivamento é despertar. Avivamento é um monte de crente que estava morrendo, começou a orar, e o Espírito veio e derramou um pouco de vinho na cabeça deles, para eles dar uma desbaratinada, para eles dar uma acordada. Tomou um biotônico fontoura, para aumentar a fome. Você está entendendo? Isso é avivamento. O avivamento está mais parecido com o Vale dos Ossos Secos do que com o fogo de Elias lá no Monte Carmelo. O avivamento não é o Vale de Ossos Secos, é o avivamento. O Vale de Ossos Secos não é o batismo do Espírito. O Ezequiel 37 não é. Agora, se você for em Ezequiel 47, ali tem o batismo do Espírito, que é as águas, que é a revelação. Para mim, a grande revelação que a Carla trouxe para a gente nessa escola foi Ezequiel 47, quando ela diz lá na igreja que as águas, que é muito interessante, que a pergunta que a Carla fez, né, que foi muito poderosa lá na igreja, o dia que eu pedi para ela falar sobre a Escola das Estações, foi que ela perguntou, Deus, como é que eu vou chegar em Pentecostes? Né? Como é que eu vou dar esse salto? Até primícias eu consigo perceber, eu consigo viabilizar, mas Pentecostes é um lugar tão alto. Aí Deus falou com ela, né, que o próprio fluxo da água do rio, né, a densidade das águas, ela te eleva a esse lugar. E é exatamente isso. Para não se tornar uma questão meritocrática, onde um consegue e outro não por mérito, não é por mérito, é por obediência. Você deixa a água te levar ou não. Se você permite que a água te leve, ele vai te levar em Pentecostes. Se você segura num galho e não quiser mais ir porque tem medo, por algum motivo você não quis dar continuidade, você não vai chegar no batismo do Espírito. Então o batismo do Espírito é o batismo do poder. Agora, o batismo do fogo, tem um texto bíblico que Jesus ele diz assim, os discípulos estavam brigando entre eles para saber quem era maior, quem era menor, quem ia sentar à destra. Eles ainda, antes de Pentecostes, os discípulos ainda estavam pensando num Jesus que o Ben Davi, que sentaria no trono de Davi, que destituiria o poder de Herodes. Enfim, Jesus ainda estava, os discípulos ainda estavam com esses questionamentos. E aí, em determinado momento, os discípulos eles chegaram para Jesus e perguntou, Jesus, quando você governar, quando você reinar, eu posso sentar à sua destra? Aí Jesus falou assim, não cabe a mim falar quem vai sentar e quem não vai sentar à minha destra, mas se você quer ir para onde eu estou indo, você tem que passar pelo mesmo batismo que eu vou passar. É muito interessante que Jesus já tinha sido batizado nas águas e ele já tinha sido batizado no Espírito. Que batismo era esse que ele ainda ia passar? É o batismo do fogo, que é o batismo, que é a cruz, que é a perseverança até o fim. Então, o batismo do fogo é aquele batismo que vai te depurando, que vai te levar até o estar consumado. Então, esses 3 batismos são os 3 batismos bíblicos. Jesus já tinha sido batizado nas águas,
já tinha sido batizado no Espírito, mas ele seria batizado no fogo, que é da provação máxima, enfim. Então, assim, e esse batismo no fogo, ele é um batismo que muitas vezes, eu particularmente, são pouquíssimos os autores, pouquíssimos os pregadores, até hoje, na minha vida, que eu vi falando sobre o batismo do fogo. Ou então eles falam do batismo do fogo na perspectiva de Pentecoste, de batismo do Espírito. Mas a ideia de você carregar uma cruz e sabendo que essa cruz vai te matar em algum lugar, isso é uma percepção muito importante, pessoal. Eu estava conversando ontem, eu não vou revelar o nome, não, mas eu estava conversando ontem com um dos homens de Deus que eu mais considero no Brasil. Ontem a gente teve uma conversa de 1 hora por telefone, a gente bateu um papo, um cara muito famoso no Brasil, é uma grande referência pastoral no Brasil, conversando com ele, e durante um momento da minha conversa com ele, eu estava compartilhando com ele um grande desafio que Deus está colocando na minha vida agora, de uma situação que Deus, quando ele me pediu para cuidar dos mendigos, foi muito difícil, porque eu tive que reorganizar toda a minha vida, eu tive que fechar a academia, eu tive que abrir mão do basquete, enfim, foi uma mudança radical demais que eu tive que fazer. Quando Deus me pediu para poder cuidar dos haitianos também na floresta amazônica, foi um parto muito grande, né? Eu tive que refazer cálculos, eu tive que reconstruir rotas, eu tive que mexer com toda a minha agenda, e muitas vezes eu falei, Pai, afasta de mim esse cálice, porque, poxa, eu vou mudar completamente a minha... Quando eu fui entrar na política, pessoal, foi um parto para mim, quando eu fui candidato a primeira vez, o tanto de pedrada que eu tomei, o tanto de preconceito que eu sofri, e todas essas vezes que eu tomei essas decisões, foi Deus falando no meu coração. E agora eu estou vivendo uma outra situação que está assim, sendo assim, um parto para mim também. E todas essas decisões que eu tomei, todas elas custaram muito caro para mim. Por exemplo, reputação, custou para mim recursos. E eu conversando com essa pessoa ontem, e aí, desde o começo da Escola das Estações, vocês percebem que a primeira coisa que eu combato na Escola das Estações é o medo, é Nimrod. É se você está construindo uma torre para se esconder, ou se você está pegando uma cruz para aprender a vencer o medo da morte. E por mais que uma das críticas que eu faço, eu falo muito isso para o Igor também, das grandes referências que eu tive no Brasil de homens de Deus, eu percebi que quando pesa financeiramente, quando, por exemplo, eu vou tomar uma atitude, mas isso vai impactar financeiramente, isso vai me trazer algum desgaste social, eu vou perder capital de pessoas, eu vou perder capital financeiro, eu vou perder capital político. Então as pessoas, elas sempre fazem o cálculo e não fazem o que Deus não mandou elas fazerem por uma questão de não querer abrir mão ou de fazer um cálculo que essas questões relacionadas a finanças, a capital também de autoridade e poder, essas pessoas elas acabam não fazendo. E ele falou exatamente para mim, tocar que calcula bem, porque talvez as coisas que Deus te pediu para fazer, que eu concordo, ele falou assim, se eu não tivesse o desgaste financeiro, se eu não tivesse o impacto, eu faria a mesma coisa. Eu falei, cara, que interessante, porque eu virei para esse cara, a minha escola foi de perder. Então, tipo assim, a escola que eu fiz, espiritualmente falando, foi uma escola que eu aprendi a perder. Então, para mim, de coração, não me importo em perder. O que eu não consigo é não estar fazendo o que Deus me pediu para fazer. Porque, para mim, se eu nego a minha consciência em prol de um privilégio ou de algum tipo de estrutura que eu possa vir a ter, eu não consigo prosseguir. Então é como se eu parasse nas estações. Como é que eu quero que Deus ele me dê o próximo passo se eu parei por covardia, por medo, por me poupar, entendeu? Então o batismo no fogo para mim é uma coisa muito, muito forte mesmo. E vai chegar um determinado momento que o batismo no fogo ele vai exigir de você tudo, ele vai te purificar, vai ficar só o que é de Deus. O que é seu
não sobra nada do que é seu, entendeu? E Jesus, ele manifestou isso na cruz, né? Foi um momento em que ele foi completamente impactado dessa... Agora, aí a outra pergunta do Rodinei também foi... Kaká, mas então quando João Batista fala que depois de mim vem aquele que vai batizar com espírito e com fogo, é exatamente isso que ele está falando. Exatamente isso. O Espírito e fogo, exatamente. Entendeu? Embora o próprio João Batista, no meu ponto de vista, ele não conseguiu, no meu ponto de vista, ele antes do batismo do fogo, ele vacilou. Eu não sei depois se ele se reajustou depois. Mas um pouco antes dele ser batizado no fogo, ele questionou Jesus, se Jesus era realmente o Messias. Ele não compreendeu onde ele estava. Ele não entendeu o que estava acontecendo, sabe? Tipo assim, eu acho que João Batista ele fez uma leitura errada no final. Ele fez uma trajetória sensacional, mas no finalzinho, por ele ter criado uma imagem, e isso é um grande problema, pessoal, a gente criar uma imagem sobre Deus distorcida. Então, João Batista ele era tão essênico, ele era tão imergido na visão da doutrina da igreja dele, que quando Jesus apareceu parecendo com a igreja dele, ele falou, cara, esse aí não é Jesus, porque o Jesus pentecostal, o Jesus presbiteriano, o Jesus metodista, ele não é assim, entendeu? E ele perdeu o finalzinho. Ele foi batizado no Espírito, mas eu tenho minhas dúvidas se ele se permitiu ser batizado no fogo, mesmo com a sua cabeça sendo cortada. Mesmo The Chosen romantizando o final da vida dele ali, eu não sei se João Batista ele morreu compreendendo o que aconteceu de fato. E uma outra coisa interessante, dentro das perguntas que foram sendo feitas, você também perguntou também, Rodinei, como tirar as pessoas dessa casta, né? Como tirar, a melhor forma que eu tenho trabalhado para tirar as pessoas é vivendo. Tipo assim, não tem como você querer propor às pessoas que elas vivam algo que você não vive, entendeu? Então, eu acho que os frutos e os sinais que acompanham os que creem, isso traz um grande impacto das pessoas que estão ao lado assistindo, entendeu? As pessoas, elas são convencidas pelo poder do Espírito e pelo testemunho que você dá, entendeu? Então, não tem como, hoje em dia, as pessoas querem convencer através de argumentos, né? Através de leituras de livro, e para mim isso é extremamente limitado. Eu acho que o grande impacto é a manifestação do poder de Deus na vida de uma pessoa que está avançando nas estações. Essa pessoa está vivenciando, ela está evidenciando, ela está manifestando, e essa manifestação, ela liberta as pessoas, né? Ela liberta as pessoas mesmo. E o Davi perguntou como tratar a teologia das estações. E a Amanda também fez uma pergunta muito legal. Eu vou pegar as duas perguntas, do Davi e da Amanda, que a Amanda ela faz uma colocação muito interessante, que é o pano de fundo. O pano de fundo da leitura bíblica. A Amanda falou uma coisa assim, ela falou assim, eu li a Bíblia várias vezes, a Carla também falou a mesma coisa também, né? Eu li a Bíblia várias vezes, mas depois das Conversações, a gente começa a ler a Bíblia entendendo um pano de fundo. Então é como se por trás da Bíblia estivesse um prospecto, um pano de fundo, de fato existe. Quando você enxerga, né? Quando você enxerga as estações por trás da Bíblia, você começa a entender como Deus atuou na vida de cada... Por que Deus pegou Abraão e mostrou para o mundo como é produzir um pai de nações? Deus pegou Isaac e mostrou como é ser filho. Deus pegou Jacó e mostrou como é desenvolver e gerar um estadista capaz de começar uma nação. Deus pegou Moisés e mostrou um libertador, um líder
profético, político, capaz de mobilizar uma nação inteira em prol de um propósito. Deus pegou Davi e mostrou espera um minutinho só, pessoal. Aqui em casa é rodeado de gente. Estou gritando na minha porta, na minha janela aqui. E aí, o que acontece? Então, quando você pega as estações, o que você vai perceber? Você vai perceber que todos esses homens, sem exceção, passaram exatamente pelos mesmos lugares espirituais. Então, você vê um processo pedagógico por trás. Então, Davi, quando eu defino a Escola das Estações, eu sempre falo que é uma teologia, viu? É uma teologia, ela tem começo, meio e fim, mas ela não é uma teologia sistemática. Então, é muito importante que vocês entendam isso. Ela é uma teologia sistêmica. Entende? E ela é uma teologia sistêmica e ela é uma teologia orgânica. Entendeu? E ela não é uma teologia apenas ortodoxa. Ela é uma teologia ortoprática. Então, ela tem algumas mudanças, né? A teologia sistemática, ela separa, né, os conteúdos e ela trabalha não de uma forma orgânica, mas de uma forma sistemática mesmo e fria, né? Quando você vai trabalhar uma teologia orgânica, tudo que é orgânico é vivo. Entende? O médico, para ele poder estudar morta. Um tipo de ciência. As coisas funcionam juntas. Então, você pode ter conhecimento. Você precisa entender como essas coisas funcionam juntas. Porque aí está a capacidade que você tem de manter a pessoa viva. Entendeu? Tipo assim, porque você vai ter que lidar com toda a sinergia e com toda essa visão sistêmica do corpo, entendeu? Orgânica. Então, a teologia das estações, Davi, ela é uma teologia sistêmica, ela não é sistemática. É pelas suas obras. Então, não é pelas faculdades que você gera as obras, é pela prática das obras que você gera suas faculdades. Então, a ortopraxia, ela vem antes da ortodoxia. Então, um fato científico, ele não vem antes da experiência científica. Entendeu? Tipo assim. Então, a maçã caiu na cabeça do Isaac Newton. Isaac Newton não, quem foi, Carla? A maçã, Isaac Newton, né? A maçã caiu na cabeça, bom, o cara percebeu, olha, a lei da gravidade. Então, uma experiência que ele teve levou ele a um raciocínio. E não um raciocínio que levou ele a uma experiência. Então, tipo assim, toda a construção era parte da experiência. Só que as pessoas querem entrar para dentro do quarto, pegar seus livros de teologia, ler o livro de teologia, estudar e querer entender. É a partir da experiência que você entende a leitura. Então, por que eu falo isso? Porque eu levo pessoas a entender que ela tem que ir lá dançar hip hop, que ela tem que ir lá escutar o rap, que ela tem que ir para a rua. Aí, à medida que ela vai tendo as experiências com o amor, com a prática do amor, é que elas vão se conectando com as escrituras. É uma coisa muito interessante isso, né? Isso é muito poderoso, embora muitos não concordam. Por quê? Porque simplesmente querem sustentar uma ideia erudita, ortodoxa, enfim, infelizmente isso é uma coisa. Então, esse pano de fundo, a Escola das Estações nos ajuda a ter um pano de fundo para a leitura bíblica. Gente, isso é sensacional. Olha, eu faço um desafio com vocês, inclusive, deixa eu só despedir do Wanderson aqui, só um segundo.